Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Um dos tópicos mais polêmicos e mal explicados que nós temos na história do Brasil é a transição da monarquia para a república. Temos tanto os atuais monarquistas que ficam chamando a atenção do golpe dos militares, de como a monarquia era maravilhosa e que se não fossem os interesses escusos das Forças Armadas, o Brasil continuaria uma linda monarquia muito desenvolvida. Assim como muita gente só coloca que a causa que explica a queda de Dom Pedro II foi a abolição da escravidão um ano antes, em 1888. São muitas questões a serem faladas, mas hoje eu quero trazer uma versão nova, amparada numa historiografia mais recente e sob novas perspectivas, principalmente sobre dois livros: Literatura como Missão, de Nicolau Savchenko, e A República Consentida, da Maria Teresa Chaves de Mello. Antes da gente seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos descobrir por que a monarquia acabou. Já foi muito mais comum, mas ainda permanece, a ideia de se explicar o fim do Império Brasileiro através dos tópicos de questões. Você deve ter aprendido na escola assim: questão militar, questão religiosa, questão abolicionista, questão republicana, um bando de tópicos que explicariam quase em caráter igualitário os motivos para a queda da monarquia. Só que essa visão ela é muito clássica, começando a ser desenvolvida no início do século XX, principalmente por historiadores mais monarquistas como Pedro Kallmann, assim como por historiadores que faziam livros e enciclopédias gerais para serem vendidas para as escolas, para serem livros didáticos mesmos, como por exemplo as enciclopédias de História Geral do Brasil, as enciclopédias de História da Civilização Brasileira, etc. O ponto é que nós passamos por algumas mudanças nesse tipo de análise, principalmente a partir da grande historiadora Emília Viotti da Costa. Temos que sempre falar que essa ideia de pioneirismo não existe muito quando a gente faz ciência humana, e nenhum tipo de ciência na verdade. Mas a Emília Viotti da Costa, ela consegue sintetizar muito bem as pesquisas das décadas de 40, 50 e 60, fazendo grandes livros síntese e com novas ideias, como seu clássico da Monarquia e a República. A Emília Viotti da Costa é muito lembrada por dar uma explicação muito mais focada na questão da abolição da escravidão, mas não simplesmente na abolição como algo que desagrada ou que quebra o sistema econômico brasileiro, mas sim com a abolição da escravidão sendo consequência de uma mudança maior do todo o sistema econômico capitalista que se tinha ali no século XIX. Dessa forma, a Emília Viotti da Costa considera que a escravidão é inseparável do capitalismo brasileiro e também mundial, e com isso, quando a abolição acontece, assim como as outras leis abolicionistas anteriores, lei de sexagenário, ventre livre e Eusébio de Queiroz, nós vamos ter uma grande mudança socioeconômica mundial, principalmente aqui, no caso brasileiro, que batia de frente com a política, já que o sistema monárquico baseava-se muito na manutenção do sistema escravista, e quando a gente tem essa abolição, nós temos toda uma renovação de um sistema socioeconômico que explicaria a queda da monarquia. Essa explicação é muito forte, muito amparada em muitos estudos empíricos e que traz uma perspectiva marxista no sentido de ser materialista histórica, falando principalmente da transição dos modos de produção econômicos. E por isso, ela vai ser muito forte na década de 60 e 70, um momento de uma historiografia mais de esquerda, mas mais importante que isso, ela gera muitos frutos de pesquisa, inclusive para ser atacada. Afinal de contas, uma boa pesquisa é aquela que não termina a questão, mas sim que possibilita novos estudos. E nesse caso, a Emília Viotti da Costa vai ter amparo de outro historiador, agora escrevendo na década de 80 para 90, que é o José Murilo de Carvalho, que vai escrever o clássico Os Bestializados, justamente chamando atenção para a ausência de ideia de nação no Brasil naquela transição monarquia e república, e mais que isso, como, de fato, a população brasileira se colocou numa posição de bestializado, utilizando o argumento da frase do Aristides Lobo, jornalista que estava ali presente na proclamação da República, que fala que o povo assistiu a tudo bestializado, sem ter noção do que acontecia. Então o José Murilo de Carvalho, ele dá uma consonância com a Emília Viotti da Costa, principalmente falando de como essa questão da elite acabou capitaneando essa transição. No caso da Emília Viotti da Costa, essa elite se amparava muito na escravidão, e para o José Murilo de Carvalho, esse tipo de elite continua acontecendo
visto que muitos dos republicanos, ali na década de 1870, 1880, tinham escravos e tinham enormes lucros com as fazendas de café, que era justamente o apogeu econômico do século XIX no Brasil e que demandava muito a mão de obra escrava. Embora nós temos também a aquisição de força imigrante e que inclusive se conecta muito com o racismo, que foi meu último vídeo, tá aqui no card para vocês verem. Então essa visão tradicional é que fez o seu professor do ensino médio, do cursinho, falar sobre a transição monarquia e república. Só que aqui eu vou falar 3 pontos principais para falar por que essa historiografia está sendo bastante questionada e iluminando novas possibilidades de entendimento. Então vamos começar com a primeira. A ideia de modernidade. Ali na década de 1870, 1880, o mundo já tem consolidado, principalmente nas potências europeias, a Revolução Industrial. Não simplesmente a primeira, que começa no século XVIII, mas sim a segunda Revolução Industrial, que faz com que sociedades europeias já convivam com locomotivas, com um método de produção muito mais rápido, com barateamento de custo de produção, com mudanças socioeconômicas gigantescas, com mudanças urbanas gigantescas. Então o mundo começa a cada vez mais conhecer novas dinâmicas que não se tinha 100 anos atrás. Com a Europa exportando esse tipo de tecnologia através do neocolonialismo, suas invasões, etc., mas também pelo advento do capitalismo, numa economia cada vez mais globalizada, nós temos um fluxo muito maior de invenções, um fluxo muito maior de descobertas científicas e um fluxo muito maior de notícias. Isso faz com que o que fosse inventado ou descoberto nesses países ditos centrais, Europa, os Estados Unidos cada vez mais emergentes, e mesmo a Argentina aqui do lado do Brasil, com muito dinheiro na época, nós vamos ter uma descentralização do conhecimento interessantíssimo, que faz com que mesmo cidadãos que antigamente viviam em grande pobreza, conheçam agora um certo arrivismo social. Esse termo, arrivismo, é um termo justamente do Nicolau Shevchenko, falando que no Rio de Janeiro, capital do Brasil Império, principalmente a partir da década de 1880, nós vamos ter uma ascendente classe média, que se baseava principalmente no setor de comércio, serviços e também de toda uma nobreza brasileira que, ao mesmo tempo que ganhava muito lucro com o café, entre outras questões agrícolas, também reinvestia esse dinheiro para fazer outras práticas, como por exemplo negócios mercantis relacionados à marinha, à aquisição de terrenos, entre outras questões. Isso faz também com que todo esse dinheiro corra de maneira descentralizada e, com isso, várias pessoas começam a ter noção de uma nova invenção, de um novo mundo, de novas invenções, novas descobertas, e isso está presente junto também a várias ideias. Estamos falando de um Rio de Janeiro cada vez mais interligado pelos bondes, onde os jornais estão a todo momento nas ruas, e quando não são lidos, porque grande parte da população ainda é analfabeta, eles são lidos em barbearias, em bancas de jornal, em praças públicas, através de discursos. A Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro é o centro fervilhante disso. E do mesmo jeito que a gente vai ter na França, por exemplo, a Belle Époque, com os cafés, os bares, as carruagens, isso acontece no Rio de Janeiro também, principalmente pelo grande número de estrangeiros chegando no Brasil, pela classe média que está ascendendo, pela nobreza que já está ali. Então é muito comum imagens de cafés, de bares, que estão ali historicamente consolidados. Se a gente tem uma confeitaria Colombo no Rio de Janeiro, isso não é gratuito. Se a gente tem a ideia de fazer uma Academia Brasileira de Letras, capitaneada por um Machado de Assis, que é um homem negro ali no fim do século XIX, isso também é muito consequência de toda essa cultura que coloca-se no Rio. Escritores, inclusive, como Cruz e Souza, como Lima Barreto, como João do Rio, mostram muitas facetas dessa nova Rio de Janeiro e do novo espírito do tempo. O próprio Machado de Assis coloca muito dessa nova burguesia nas suas obras, principalmente fazendo críticas. E para ter crítica é porque tem que ter alguma coisa para ser criticada. Então, essa nova dinâmica socioeconômica consolida na cabeça das pessoas a ideia de modernidade. Uma ideia que é possível através do dinheiro, uma possibilidade de ascensão social. E isso é muito mais sentido porque no Brasil o que se conhecia até então era uma lógica estratificada. A família que você era consolidava o seu futuro. Então, na nobreza brasileira, nessa ideia clássica de que existe o nobre e existe o plebeu, você tem muita pouca possibilidade de
ascender socialmente. Agora, graças ao advento do capitalismo, a gente tem uma mudança cada vez maior. E claro, nós temos que ter a noção que essa benfeitoria não é para todo mundo, ela não é igualitária, ela convive com graves problemas de criminalidade, falta de saneamento básico, escravidão ainda presente e depois o legado da abolição mal feita. Porém, nós já temos o suficiente de mudanças para mudar os rumos daquela monarquia e principalmente fazer inclusive uma república. E 2, a ideia republicana que nós temos e que a Maria Teresa Chaves fala muito bem, bate de frente com essa ideia que a república é simplesmente desejada pelas elites. A Emília Viotti da Costa consolidava muito isso, assim como outros historiadores, falando muito de como os liberais ali de São Paulo, que vão fundar em 1873 o Partido Republicano Paulista, ainda durante o Império do Brasil, vão começar a cada vez mais lutar por via política, por via eleitoreira, por via econômica, pressionando através dos lucros do café os rumos da política brasileira, assim como também é chamar a atenção o papel dos militares, que estavam em consonância ali com essas personalidades civis, que não se resumem também a cafeicultores. Também temos advogados, engenheiros, médicos, jornalistas, entre outros, e mais do que isso. Essas forças armadas, muitas vezes, não era uma elite. Eram geralmente pessoas que tinham o poder da farda, mas em grande parte eram pessoas de muita pobreza. As forças armadas garantiam uma leve ascensão social para a galera muito mais pobre, mas eles nem batiam de frente com essa elite cafeeira. E olha que os militares tiveram uma participação gigantesca no golpe do 15 de novembro, que aqui, obviamente, é golpe, porque na historiografia não se fala proclamação. Proclamação é uma visão dos agentes políticos que fizeram a república naquele momento para dar uma ideia positiva. Mas é golpe, gente. É uma mudança no regime político que não estava previsto na Constituição. É golpe. A Maria Teresa Chaves vai falar que muito mais do que fazendeiros de elite e forças armadas que tinham o poder da farda, nós vamos ter uma ideia de república muito focada nos jornais, nos discursos de rua, e que existia uma ideia de associar o império com algo antiquado e repúblicas como algo desenvolvido, forte, principalmente olhando para a experiência da Argentina e para a experiência dos Estados Unidos, assim como a própria experiência francesa, que era o maior exportador de práticas culturais para o mundo naquele momento. Embora, de fato, a Inglaterra tivesse uma monarquia parlamentarista e era a maior potência do mundo naquele momento, assim como o Império Alemão, que era um império bem centralizado, a França com a República, os Estados Unidos com a República, a Argentina com a República, dão ideias novas, possibilidades novas. Assim como muitas ideias começam a circular por jornais e livros nessa população que está cada vez mais enriquecida, leitora e que quer participar dos rumos sociais e políticos do Brasil, justamente para se colocar novas ideias na mesa. E não pensem apenas que é uma questão de substituir o velho pelo novo. É também a ideia de que na República novos atores políticos podem ser incluídos. Durante a monarquia, você tem nobreza, você tem o rei. E na República, você pode, através de eleições, fazer com que pessoas com dinheiro cheguem no poder. Pessoas que, inclusive, que não tenham tanto dinheiro, possam chegar lá. Então, essa ideia de república dá uma ideia de possibilidade de poder, de ascensão política e mais do que isso. Ela se baseia, na ideia de república, na ideia clássica de coisa pública, de igualdade perante a lei. O que no Brasil monárquico não existia. Afinal de contas, em uma sociedade onde uma nobreza, via sangue, via nomeação do rei, consegue ascender melhor do que uma pessoa que tem o dinheiro, isso gera um desconforto, uma insegurança para aqueles que estão tendo o dinheiro naquele momento de transição do capitalismo que o Brasil estava possuindo. Então percebam que ideias puxando a possibilidade de participar do exercício do poder e a ideia de igualdade faz com que a ideia de república seduza muitas pessoas. Assim como a ideia de que república é uma prática cientificamente positiva. Naquele momento, no fim do século XIX, as ideias do Auguste Comte, o arauto da sociologia e do positivismo, colocava que tudo deveria ser cientificizado. Assim como a gente tem na ciência da natureza, a política também deveria. Então, a política colocava a república, na visão científica do Comte, por exemplo, como uma coisa superior à monarquia. Justamente porque você pode eleger pessoas que sejam cientificamente, intelectualmente mais boas para o cargo
cargo do que simplesmente alguém que nasceu ali. Então, essas ideias associando modernidade, como eu já falei no ponto 1, com práticas científicas, mostram muito como o tempo está mudando e mostram que essa ideia de república é muito mais disseminada, mas claro, principalmente no Rio de Janeiro e nos principais centros, mas o Rio de Janeiro era o principal centro do Brasil naquele momento, então capital, mas a gente tem essa ideia muito mais disseminada do que meramente uma ideia de elite. É uma tese bem interessante a da Maria Tereza. E Chris, de fato, a abolição da escravidão é um dos principais fatores para a queda da monarquia. Tanto porque, pelo argumento da Emília Viotti da Costa, a gente vai ter uma destruição do tripé da monarquia, já que a base econômica era baseada no latifúndio exportador, baseada em mão de obra escrava, e com as mudanças cada vez mais puxadas por esse novo sistema econômico capitalista, e que traz também todo esse sistema de valores, como igualdade, meritocracia, etc., a gente está tendo um choque de mundos, um choque de gerações, um choque de modelos. O Brasil vai ser escravocrata e monárquico ou o Brasil vai ser livre e republicano? Mas a ideia é que a abolição, de fato, ela ataca essa base econômica do Brasil e faz com que muita gente, de fato, fique muito brava com a monarquia. Principalmente porque a monarquia e a nobreza que vivia ali, em grande parte, se baseava nesse latifúndio escravocrata. E muitos deles queriam indenização. Quando você tem essa ideia que nem indenização se vai ter, mesmo que a princesa Isabel não simplesmente assinou uma lei, ela fez uma votação que foi muito bem votada, a gente tem um vídeo só explicando o processo da abolição da escravidão, etc., de forma de lei, nós vamos ter uma opinião pública que não está representada no Congresso, é de elite e não gosta dessa abolição da escravidão. Isso bate muito de frente com a monarquia. E não só, não é simplesmente o ressentimento daqueles que não gostaram da abolição, mas principalmente a ideia de que a abolição permite uma mudança que, para essa mudança acontecer, a monarquia não tinha mais como existir. Já tinha chegado no limite da reforma. Agora precisaria de uma revolução, de uma alternância de poder muito grande. Então, mais do que só ressentimento, essa abertura da abolição para novos rumos políticos tão fortes para a base do império demandavam, inclusive, novas possibilidades, novos momentos, onde a república servia como uma luva. É isso, galera. Esses 3 pontos acredito que já trazem uma historiografia bem mais fresca, bem mais interessante, que nunca é definitiva, ela é sempre para abrir novos caminhos, mas ataca principalmente as ideias clássicas de questões para explicar essa transição monarquia e república, e também para dar aquela ideia de soco nos monarquistas que falavam que Dom Pedro II só foi uma vítima, que o pessoal sempre amou ele, que é muito mais do que isso. A própria popularidade dele, conforme ele envelhecia, caiu muito. Essa ideia que o imperador, que sempre foi uma espécie de fiel da balança ali, que está estabilizando o país, agora está velho, está diabético, está doente, e que a princesa Isabel não tinha todo esse argumento praticamente sagrado de um líder que merece continuar, que o Dom Pedro II tinha, e que inclusive começa a perder. Então, o mundo está bem diferente, e a república, ela vem de muitos processos, mas mais do que só a economia, a ideia de modernidade, as opiniões políticas, a ideia que o Rio de Janeiro é muito mais rico, diverso, e que produz ciência e outras dinâmicas sociais do que a gente vê na escola. É isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like no vídeo, não se esqueçam de se inscrever, deixa nos comentários sugestões de vídeos e eu vejo vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!